Mais uma vez, nós estamos aqui nos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trazendo a você o programa Assembleia Convida. Nessa tarde, nós estaremos falando um pouco de uma rodovia que está se tornando insegura, uma rodovia que tem causado várias mortes através da sua insegurança, que é a rodovia Washington Luiz, entre os quilômetros 436 e os quilômetros 454. E para falar um pouco desse assunto, eu trago aqui um vereador experiente da cidade de Mirassol, o vereador Luiz Carlos Donegger Neto, e que já fez várias ações para que pudesse ali acontecer uma melhoria naquela rodovia. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né, no programa Assembleia Convida, vereador. Eu que agradeço, deputado. E para nós conhecermos um pouco do que vamos falar desse tema, por que a rodovia Washington Luiz se tornou uma rodovia insegura, eu gostaria de deixar uma matéria que foi transmitida na nossa região. O movimento é intenso. Por dia, cerca de 45 mil veículos passam pelo trecho de 18 quilômetros na rodovia Washington Luiz, que corta o perímetro urbano entre Rio Preto e Mirassol. Durante os horários de pico, é comum se formarem engarrafamentos quilométricos. Acidentes e engavetamentos também são frequentes. O horário de maior incidência dos acidentes nesse trecho é entre as 6 horas da manhã e as 9 horas, no período da manhã. E no período da tarde, né, entre as 17 e 19 horas. Esses dois períodos são realmente os períodos com maior incidência e, portanto, o período que a gente também dispensa maior atenção. Os tipos de acidentes mais comuns nesse segmento rodoviário são o choque, engavetamento e a colisão traseira. Bom, você pode ver que, como o policial lá deu depoimento, o fluxo de veículo é muito grande naquele local. Para você ter uma ideia, 45 mil veículos trafegam por esses 18 quilômetros. Mas vamos analisar a questão dos acidentes. Bom, nós tivemos nos últimos 5 anos uma média de 2.829 acidentes, dos quais foram acidentes com vítimas leves, 847 vítimas leves. Total de vítimas graves, 126 pessoas tiveram problemas graves nos acidentes. E total de vítimas fatais, foram 34 vítimas fatais. 34 pessoas perderam a vida nesse trajeto do quilômetro 436 até o quilômetro 454. Isso quer dizer o quê? De Rio Preto a Mirassol. Foram 34 pessoas que morreram no local. Pessoas que foram retiradas, seus corpos foram retirados no local. Mas aqui não está a análise de quantas pessoas foram a caminho que faleceram, quantas faleceram no hospital, porque aí já muda a questão do acidente. Foi a trajeto, não foi no local. Mas este perímetro, vereador Donegger, ele já é um fato onde o seu mandato, que hoje você já está no terceiro mandato, quarto mandato já, e que o deparar com esses acidentes é constante. É constante. Há anos que eu venho trabalhando no sentido de que se construa essa terceira pista, essa faixa adicional, o guarda-reio ou a mureta, como popularmente se fala. E eu tenho tentado no DR, tenho tentado na Triângulo do Sol, sem conseguir nada. Em 2013, através da sua ajuda, deputado, nós fizemos a primeira reivindicação direta ao governador. Depois repetimos em 2014 e depois em 2015. Então, Mirassol é uma cidade dormitório, todo mundo sabe. O pessoal trabalha em São José do Rio Preto, mora em Mirassol. E a partir das 17h30, 18 horas, até 19 horas, como foi dito pelo policial,
o trânsito é um tapete entre Rio Preto e Mirassol. Não tem espaço livre. É o pessoal retornando para casa. Então, é uma média de 2 acidentes por dia. Se fizer as contas certinhas, são 2 acidentes por dia. E esses acidentes agravam no período de chuva, ou às vezes um chuvisqueiro que dá de repente. Então, pela falta da terceira pista e da mureta, ou guarda-reio, ali é grama. Às vezes uma freadinha de leve, a pessoa atrás assusta, a roda cai na grama, a grama puxa para o meio do canteiro onde tem os capotamentos. Então, de lá para cá, com a sua ajuda, parece que o assunto está sendo visto pelo governo do Estado. Agora, deputado, eu achei infantil a resposta que a Triângulo do Sol deu ao senhor, no ofício que o senhor encaminhou a ela, dizendo que a maioria dos carros tem chapa de São José do Rio Preto. Ué, a maior parte dos acidentes é à tardezinha, quando o pessoal vem para casa, vem para Mirassol. E eles, grande parte já morava em Rio Preto. Mudaram para Mirassol porque é mais rápido ir do centro de Rio Preto a Mirassol do que ir de centro de Rio Preto a um bairro de São José do Rio Preto, não é? É verdade. Então, os carros têm chapa de Rio Preto mesmo, a maior parte deles. E essa desculpa que a concessionária Triângulo do Sol nos deu, como resposta a essa Casa de Leis, ela está sendo debatida. Nós vamos ter uma reunião agora na Artesp, justamente para questionar essa resposta, porque nós estamos falando realmente de acidentes. Então, se a placa é de Rio Preto, se é de Mirassol, ou se a placa é de Neves Paulista, Monte Aprazível, se é de Votuporanga, não importa a localidade. Importa é que a rodovia seja segura. É uma rodovia pedagiada, vereador, uma rodovia que custa caro o pedágio, são R$ 13,90. E vale lembrar também, deputado, que gente de Balsas, moradores de Balsas, não trabalham em São José do Rio Preto. De Tanabi, trabalham em São José do Rio Preto. E Neves Paulista, trabalham em São José do Rio Preto. Até mesmo de Jaci. Então, é tudo de Mirassol, de Rio Preto a Mirassol. É o mesmo trajeto. Então, os acidentes acontecem mesmo. E a pessoa que nos assiste nesse momento, ela tem que entender que essa rodovia Washington Luiz é a rodovia que ela vai cortar esses 2 municípios. Só tem essa saída. Porque se você não quiser, se você estiver em Mirassol, se você quiser vir para o Rio Preto, você vai ter que utilizar o Washington Luiz, senão você tem que fazer um contorno para cair na BR-153 e fazer o retorno a Rio Preto. Então é inviável. Então as pessoas utilizam justamente o quê? Esse trecho, porque ficou um gargalo muito grande e olha, 2.829 acidentes. Você pode me dizer quanto a isso, vereador? Porque eles nos falam no relatório da Triângulo do Sol, que 76% desses acidentes é apenas colisões. Mas calma aí, a rodovia é para ter colisões? Não é para ter colisões, é acidente, não deixa de ser acidente. É um acidente, é uma perda, não importa se é material ou se não é uma perda, não era para estar acontecendo numa rodovia pedagiada, numa rodovia que hoje está deixando a insegurança para quem mora em Mirassol, nos municípios adjacentes, como também quem está trafegando. Nós sabemos que a rodovia Washington Luiz, ela é muito utilizada para quem vem do Mato Grosso do Sul, para quem vem de outras localidades, pessoas também que cortam outras localidades que têm empresas para que elas possam trabalhar, estão utilizando esse trecho. Então, 2.829 acidentes. O que você, que nos assiste nesse momento, diria para essa concessionária, que você aceitaria que 60% desses acidentes são apenas colisões, ou você estaria indignado, como nós estamos aqui, do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa, o vereador lá na cidade de Mirassol, porque 34 famílias perderam os seus entes queridos. 126 ficaram como vítimas graves. Talvez dessas, alguém está numa cadeira de roda. Mas vamos mostrar um pouquinho mais? Eu queria que, por favor, colocasse o acidente que houve no mês de março, onde um jovem casal morre ali na beirada da rodovia. Vamos a essa reportagem.
Olha, a gente começa o balanço geral falando a respeito dos inúmeros acidentes. Final de semana foi trágico. Eu acho que há muito tempo a gente não via um final de semana com tantas vítimas fatais de acidentes automobilísticos. Talvez a chuva tenha contribuído para isso, porque pelo menos 2 deles, segundo informações, a chuva pode ter contribuído. Né? Foram enterrados hoje pela manhã, às 10 horas aproximadamente, os corpos, né, das 2 pessoas, um casal jovem, bonito, inclusive o rapaz jogou futsal até 2012 por um time aqui de São José do Rio Preto, chegou até a disputar a Copa Record de futsal masculino em 2011, segundo o que a gente apurou aqui, né, que é o Matheus, conhecido como Pizza, né? Pessoal, várias pessoas aqui na emissora conheciam ele. Olha, um jovem casal bonito, acabou perdendo sua vida nesse acidente, foi na rodovia Washington Luiz, aqui em Mirassol. Já estava praticamente, né, Gleice, na cidade, dentro de casa. Eles estavam em Rio Preto, né, vieram aqui numa boate, né, e aí, no retorno à residência, por volta das 5 horas da manhã, pelo que a gente checou a informação, eles acabaram se acidentando fatalmente, morreram no local. Matheus Vinícius César, 30 anos, e a mulher dele, a Vanessa Cardoso César, de 28, fonoaudióloga, né? Ele, empresário, e ela, fonoaudióloga, seguiam no sentido Rio Preto, Mirassol. A caminhonete acabou batendo na traseira de um caminhão, né, carregado com ferro. Com o impacto da batida, a parte frontal da caminhonete, você viu que ficou completamente destruída, né? As vítimas não resistiram aos ferimentos, morreram no local. O veículo do casal foi arrastado, preso à traseira do caminhão por cerca de 100 metros. O motorista do caminhão não se feriu. Ele disse não ter percebido a batida. Como é que ele não percebeu uma batida? Apesar que o caminhão estava carregado com ferro, né? Muito pesado. Talvez até a velocidade do caminhão estivesse abaixo da média. A gente não sabe o que aconteceu, isso daí está sendo apurado pela Polícia Civil, mas a pista estava molhada, o casal que estava retornando de uma boate, como eu disse, né, vieram aqui em São José do Rio Preto, estavam retornando e infelizmente acabaram morrendo nesse gravíssimo acidente. Cidade de Mirassol, né, bastante chocada, muito chocada com esse acidente, pessoas conhecidas lá, pessoas queridas e que perderam suas vidas. Bom, vereador, nós assistimos aí, né? Infelizmente, um casal que poderia estar feliz, poderia ter uma família maravilhosa e que, infelizmente, perdeu a sua vida ali do lado do trevo de Mirassol. Acidente trágico e por causa da insegurança da rodovia. E pode ver, dá para perceber com esses filmes que os acidentes são no retorno de São José do Rio Preto para Mirassol. Então aquela fala da Triângulo do Sol é descabida, não tem nem o que podemos dizer sobre isso aí. Então é o retorno. No retorno, ou está vindo do serviço, ou de algum, porque Mirassol tem poucos assim, lugares de lazer, principalmente à noite, então o pessoal procura São José do Rio Preto. Então é nesse horário, das 17h30 às 21 horas, que acontecem esses acidentes. Então, quase mais de 90% é de Rio Preto a Mirassol. E veja, vereador, que quando a Triângulo do Sol fala, na sua resposta, ela fala que é inviável a construção da terceira faixa. Se houvesse a terceira faixa, esse caminhão estaria na faixa mais lenta. Mais lenta, verdade. Então, o que acontece? Poderia ter havido ali a caminhonete ter rodado por causa da chuva e tal, mas eles não estariam hoje, infelizmente, sendo aí parte de um laudo dessas 34 mortes. Essa resposta do Triângulo do Sol, falta técnica, não tem nada, não tem parecer técnico de nada aí. Faltou um parecer técnico aí. Então parece que foi feito mesmo para não querer fazer, justificar para não fazer. É por isso, deputado, que nós temos que chegar junto com o governador. Nós temos que sensibilizar o governador, porque está ocorrendo quase 2 mortes por dia nesse trecho. Então, quase 2 acidentes por dia. Nós estivemos na Câmara
de Mirassol, onde eu quero agradecer aqui a você e a todos os vereadores e ao presidente da Câmara, o Daniel Soto, o vereador Daniel Soto, porque nós estivemos lá falando um pouquinho sobre esse laudo que foi nos enviado, e é um laudo que, infelizmente, não retrata a realidade, é inseguro, o local é inseguro, infelizmente são inúmeros acidentes, as pessoas estão preocupadas, principalmente as senhoras que saem de Mirassol e vão deixar os seus filhos em Rio Preto, vamos pôr lá no colégio Anglo, no SETA ou em outro colégio, ela tem que vir numa velocidade pequena, porque ela está cuidando dos seus filhos, mas muitas vezes tem um outro que está numa outra velocidade e acaba abarroando o carro dela. Agora, a terceira faixa seria essencial, e não só a terceira faixa, porque hoje se a gente pega a rodovia Assis Chateaubriand, sentido Rio Preto, Aguapiaçu, é uma rodovia que ficou maravilhosa, a duplicação ali, muro de contenção central, acabou os acidentes. Olha, em 8 minutos você está Rio Preto, Aguapiaçu, tranquilo. Você chegou à sua casa, você veio de Aguapiaçu a Rio Preto, tranquilo, com toda a segurança. Então, eu acho que o que nós estamos propondo, eu acho que a Câmara poderia nos ajudar criando uma SEI para fazer o estudo da viabilidade, realmente, quem são os culpados por esses acidentes. Se é insegurança do Estado, eu acho que nós poderíamos ter um relatório indo à promotoria, onde a promotoria questionaria a concessionária, questionaria também a Artesp, que é o órgão fiscalizador da rodovia, e que poderia nos dar a condição, sim, de termos a terceira faixa, de termos ali um muro de contenção e não vermos mais, infelizmente, mortes como essa que aconteceu próximo ali do trevo, né? Infelizmente. O muro de contenção é muito importante, deputado. Como eu falei, às vezes a pessoa está dirigindo distraída, o da frente freia, ela freia com medo, joga o carro para a esquerda. Jogou o carro para a esquerda, entra naquela grama, a grama puxa para o meio do canteiro, é onde tem os acidentes. E ter um muro de proteção, isso não acontece. Com certeza não. Mas se você quer entender por que o muro de contenção, nós temos uma outra reportagem e nessa reportagem a gente vê que o canteiro central, infelizmente, ficou com a vida de mais uma pessoa. Olha, mais uma vez nossa equipe flagrou e acompanhou um engavetamento durante a manhã desta sexta-feira na rodovia Washington Luiz. Teve outros aí durante a semana. Neste, 7 veículos se envolveram neste acidente. Veja com o Nelson Júnior. Rodovia Washington Luiz. São exatamente 8h30 da manhã. Como vocês podem perceber, trânsito lento, congestionamento e não é difícil entender os motivos desse volume expressivo de carros em baixa velocidade. Piquica, vai lá, mas vai com cuidado para não provocar mais um engavetamento. É isso mesmo. 7 veículos envolvidos desta vez entre o trecho que liga Mirassol a São José do Rio Preto. Piquica segue logo à frente e você vai percebendo aí que a Polícia Militar Rodoviária faz o seu trabalho de alerta para evitar novos casos de acidente. E nesse trecho aqui, próximo a Andaló, a Mogi de Onça, os veículos acabaram colidindo, um na traseira do outro, por conta desse fluxo pesado de veículos. Aquele ali, ó, chegou até aí para o canteiro central da rodovia. E ontem a gente conversava dentro do Balanço Geral justamente sobre essa situação. Os motoristas que trafegam por aqui, eles pedem, reivindicam uma terceira faixa na rodovia Washington Luiz. Mas toda essa ampliação ainda está em fase de análise. O Departamento Estadual de Trânsito alega que não existem problemas na Washington Luiz. É necessário um estudo para saber se ela realmente está cumprindo seu papel, ou seja, se os veículos conseguem trafegar com tranquilidade. Mas o que a gente percebe é que a realidade é bem diferente. Engarrafamentos, congestionamentos e engavetamentos são muito frequentes por aqui. O motorista está acostumado com essa situação, lamentavelmente, né? Infelizmente, né? A gente
tenta andar certinho, mas nem todo mundo é igual a gente, né? Fazer o quê? Felizmente. Bom, a gente conversava ontem no Balanço Geral, a gente ampliou essa discussão, que é necessário uma terceira faixa aqui na Washington Luiz, principalmente para os veículos pesados, aqueles de carga que acabam atravancando o trânsito. O senhor, como motorista, está passando por essa situação. O senhor é favorável também a essa ampliação? Com certeza. Vixe, está precisando muito, porque essa rodovia aqui, ó, ainda mais esse pedaço aqui entre Andaló, entre Avenidas Grandes de Rio Preto, é muito complicado aqui o trânsito de manhã. Então tem que tomar cuidado. Se não tomar cuidado, acontece isso aí, ó. Bom, alguém ficou ferido aqui nesse engavetamento? Não, graças a Deus, acho que ninguém ficou. Mais uma vez ficaram os danos materiais, que quem vai arcar serão os motoristas aqui. Exatamente. Bom, obrigado pela sua participação. Que bom que não aconteceu nada de grave. Fica o nosso alerta mais uma vez. Enquanto a terceira faixa não sai, enquanto as rotas alternativas, inclusive mostradas pelo Balanço Geral, não são colocadas também em vigor, a gente pede a prudência, a cautela por parte do motorista que diariamente enfrenta esse trecho entre Mirassol e São José do Rio Preto. Bom, como você pôde assistir, esses 7 veículos fazem parte dessa análise que foi feita aqui de 2.073 acidentes sem vítimas. Mas fica lá o prejuízo, infelizmente, a terceira faixa é uma necessidade e nós precisamos, com urgência, se manifestar. A população paga o seu imposto, você, todo começo de ano, tem lá o seu IPVA. Ou você paga integral, ou você paga em 3 vezes, mas você paga. Porque senão tem agora até multa sobre IPVA. E justamente por que IPVA? Para poder ter a segurança no trânsito. E é o que não está acontecendo, infelizmente. Mas, vereador, subiu ali. Constrangimento da população. Imagine, o camarada sai de casa para ir ao trabalho, fica lá parado, preso, porque foi abarroado ou teve uma colisão. Isso é quase todos os dias, né, deputado? Quase todos os dias. Infelizmente, são 2 acidentes por dia, no mínimo. Então, nós estamos falando que hoje, se não aconteceu, ainda vai acontecer os 2 acidentes, infelizmente. Mas precisamos que a Artesp não só nos receba, mas que nos traga uma equipe de pessoas para se dedicar a esse problema. Vamos tentar achar uma solução, porque, vereador, não sei se você lembra, a velocidade era compatível ali com esses 18 quilômetros, era de 110 km por hora. 110. Já baixou para 90. Baixou para 90. Mas os incidentes ainda continuam dia após dia acontecendo, e não é a questão da velocidade, é a questão da insegurança, né? É a questão de que realmente as pessoas precisam ter ali outros equipamentos de proteção, na verdade. Porque em Mirassol já houve vários casos, né? E casos até que pessoas tiveram que ser cerceadas de atravessar a rodovia com grades, né? É verdade. Então, vamos falar sobre isso. Eu queria ir a um intervalo e a gente já volta com todos vocês. Bom, o programa Assembleia Convida hoje debate um assunto que fala sobre a insegurança da rodovia Washington Luiz entre os quilômetros 436 e os quilômetros 454, locais estes em que tem um alto índice de acidentes. São 2.829 acidentes, dos totais de vítimas leves 847, vítimas graves 126 vítimas e fatais 34 pessoas vieram perder suas vidas. E nós estamos hoje, junto aqui com o vereador Luiz Carlos Donegar Neto, debatendo esse tema e pedindo a sua opinião. Você pode estar dando a sua opinião pelos nossos e-mails, que estão aí na parte de baixo, no rodapé, e também pode nos enviar, né, as informações que você tem, que ainda não chegou até aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para podermos colher muito mais. Talvez você tirou uma foto de um acidente, nos envie. Você fez uma filmagem no celular, nos envie. Nós queremos fazer realmente um grande armazenamento de informações
para que possamos, sim, vereador, chegar no governador e chegar com propriedade. Dizer, olha, governador, infelizmente, nós temos que depender do Estado por ter uma rodovia ali pedagiada, uma rodovia que está sob concessão e que precisa de ter esse carinho todo especial com essa população. A cidade de Mirassol hoje já está passando aí dos seus 60 mil habitantes. Eu acho que tem em torno de uns 75, 80 mil habitantes. 75, 80 mil habitantes. Aí Neves Paulista, Monte Aprazível, Tanabi, Votuporanga. Bálsamo. Nós estamos falando aí numa média, só ao redor desses 18 quilômetros, nós estamos falando de, por baixo aí, 900 mil pessoas. Por aí. 900 mil pessoas, por aí. Agora, temos que ter, no mínimo, não... vamos diminuir os acidentes. Não, nós não queremos acidentes. A Washington Luiz, a rodovia Washington Luiz, é uma rodovia utilizada. Você sai de São Paulo, você entra na Bandeirantes, chega na rodovia Washington Luiz e você segue até São José do Rio Preto, Mirassol. Mas nós temos visto que esse ponto ele é crucial. E o que é que o senhor já viu junto com os vereadores, junto com a população? Qual que é o anseio da população da cidade de Mirassol quanto a essa situação aqui? Então, deputado, os moradores, eles têm procurado a Câmara, têm procurado todos os vereadores, em seu escritório particular, em sua residência, mesmo na Câmara, todos estão pedindo essa terceira pista, essa segurança entre Mirassol e São José do Rio Preto. Então, eu estou propondo na Câmara a criação de uma comissão especial de investigação, uma SEIC, popularmente falando, e vou convocar a Triângulo do Sol, a Artesp, o comando da Polícia Rodoviária de São José do Rio Preto, e vamos discutir o assunto. E o resultado dessa comissão especial de investigação, nós vamos levar, aí com a parceria do senhor, nós vamos levar até o governador. Com certeza, e nós queremos que a população dessa região possa estar ligada conosco nesse pleito. Sabemos que o pleito da SP-320, a Euclides da Cunha, foi um pleito de toda a população. Se reuniu desde Santa Fé até a cidade de Bálsamo, toda a região falava o mesmo. Nós queremos trevos com segurança, porque, eu não sei se o vereador se lembra, mas Bálsamo era o que vivia no ranking, né, dos acidentes na entrada ali da cidade de Bálsamo. Neves Paulista, o governador fez o trevo. Neves mesmo houve um investimento lá para fazer um viaduto de acesso e que hoje a gente não vê mais esses acontecimentos. Então acabou, foi um investimento de 10 milhões? Sim, foi um investimento de 10 milhões, mas a população não tem mais aquela insegurança. Então, o mesmo, não sabemos qual que é o valor, nós precisamos trazer para essa comissão alguém que possa falar de qual seria o gasto. Podemos convocar também algumas empresas, por exemplo, a Construoeste, a Encalço, tem São José do Rio Preto, para dar um parecer, um custo. A DR também, né? DR. Que poderia... O DR já tá na lista de convocados também. Está ajudando, porque a partir do momento que você tem um relatório, aí você vai passar dados que talvez essas respostas que chegam até nós chegam totalmente equivocadas porque não tem dados. Então eu acho que cabe à população se unir nesse momento, com abaixo-assinado. Não dá para ir lá fechar a rodovia, né? Fechar a rodovia é algo que hoje o povo de São Paulo tem que pensar diferente. Nós temos que levar, sim, os nossos anseios a quem de direito, se é o governador do estado de São Paulo, que com muito carinho tem feito obras maravilhosas por todo o estado, tem feito um investimento muito grande nas nossas rodovias e que temos muito a agradecê-lo. E gostaríamos, sim, do apoio do governador Geraldo Alckmin, do apoio aí das pessoas ligadas à parte do trânsito, né? O DR, ou se não a secretaria envolvida na área, mas que pudéssemos sim fazer alguma coisa pela cidade, por esses moradores que estão nessas cidades. E o senhor vê, o governador Geraldo Alckmin tem um certo carinho pelo município de Mirassol. E a população de Mirassol também tem um profundo respeito por ele, tanto é que ele sempre tem em torno de 70% dos votos em Mirassol. Com certeza, eu acredito que muito em breve nós teremos
ações e realizações em prol da população. E eu acredito também que ontem eu recebi no meu gabinete uma pessoa ligada da Artesp que já nos deixou aí as portas para conversar com o diretor responsável pela questão de tráfego. E também nós vamos até lá com uma comissão aqui da casa. Gostaria de convidar o vereador também que fizesse lá uma comissão de vereadores para estar junto conosco. Vou pedir à vereadora Karina Caroline de Rio Preto também que faça o mesmo, porque são locais, Neves, Monte, vamos enviar os ofícios pedindo a presença dessas pessoas para que a gente possa, assim, levar até o diretor da Artesp, que ele nos passe alguma coisa que possamos trabalhar em cima. Se o recurso para fazer essa obra não tem condição de ser do Estado, nós vamos para Brasília, vamos bater lá em Brasília, junto aos deputados, vamos bater junto ao senador, que nós precisamos, como o senador Aloysio Nunes, que é da nossa região, precisamos de uma voz forte lá no Senado, para nos ajudar nesse anseio também. E tem 70% dos votos em Mirassol também. Então, pode nos ajudar. Então, eu acho que é momento de união, é momento de que realmente venhamos acabar com esses acidentes. Também um político que sempre fez muito por Mirassol, Aloysio Nunes. E vamos lá bater na porta do gabinete dele. Mas temos mais uma matéria, infelizmente dessa vez, mais uma pessoa que veio a ter aí um acidente nesse trecho. Vamos a essa matéria. Olha, morreu o motorista do bitrem que se envolveu em um acidente ontem à tarde na rodovia Washington Luiz, entre Mirassol e São José do Rio Preto. Segundo a polícia rodoviária, o acidente, nesse acidente, a carreta seguia pela faixa da esquerda, que é proibido, e bateu em um carro. A motorista do veículo não sofreu ferimentos. O motorista da carreta, que foi parar no canteiro central da rodovia, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe conversou com a mulher que teve o carro atingido. Esse daí é o motorista, Gleice. Aparentemente, inclusive um dos policiais deu entrevista para a gente, dizendo que aparentemente ele não tinha sofrido ferimentos graves, aparentemente, mas aí acabou falecendo ao seguir para o hospital. Talvez tenha ocorrido um problema no coração, tenha tido um infarto, uma parada cardíaca, uma hemorragia interna, isso daí vai ser apurado, mas infelizmente acabou morrendo. Coloca aí para mim o trecho da entrevista aí da motorista do carro, coloca aí. Foi diminuindo, os carros, porque tinha um acidente na frente. E eu acho que o caminhão de cana estava do outro lado da pista. E aí ele bateu com tudo atrás de mim. Eu acho que ele não conseguiu diminuir a velocidade, E aí ele tombou? Aí ele tombou e eu rodei para cá. Foi um susto grande? Muito demais. Estou apavorada. Olha, eu imagino, Porque você, de repente, vê uma carreta vindo atrás de você. Será que ele não teve nenhum probleminha de saúde antes da batida, não? Por isso que ele não conseguiu frear? Pode ser, não é verdade? Muitos casos acontecem assim. Bom, os nossos sentimentos a todos os familiares aí desse trabalhador, desse pai de família que estava aí conduzindo essa carreta, infelizmente não resistiu. Bom, infelizmente, quando a gente fala de insegurança, nós falamos disso. O camarada estava dirigindo uma carreta, um bitrem, é um veículo alto, mas caiu no canteiro central, meu amigo. A tendência é você, infelizmente, vir a ter um problema grave. Então, é por isso que temos que ter ali o muro de contenção. Se tivesse um muro, se tivesse ali o muro em toda aquela região, o caminhão bateria sim. Ele iria até o muro, mas ia parar o caminhão. Essa morte com certeza não haveria. E já, imagine o trauma dessa senhora, e que é o trauma de inúmeras outras que já tiveram a mesma situação na sua vida. Imagine o trauma dela hoje quando ela vai sair novamente na rodovia. Ela fica preocupada no retrovisor para ver se não vem um caminhão, ela fica preocupada se ela vai dirigir ou não. Então, eu acho que é momento, vereador,
nós estamos chegando agora aos minutos finais e eu queria a sua fala final aí para nossos telespectadores, mas é momento. 2.829 acidentes, dos quais 847 foram leves, 126 graves e 34 fatais. Eu queria que você pudesse deixar aí suas falas finais, mas dizendo aí o que pode ser feito, como pode ser feito, em quanto tempo nós precisamos que isso seja feito. Deputado, eu agradeço essa oportunidade. Eu estou vendo que uma luz no fundo do túnel. Eu acho que nós vamos conseguir sensibilizar o nosso governo do Estado através dessas ações que já começamos e outras que nós já citamos aqui que vamos dar andamento. E eu acredito que unidos nós vamos conseguir essa terceira faixa e essa mureta de contenção, que é uma reivindicação dos moradores. Vamos evitar mortes. Vamos evitar acidentes. Então, eu acho que essa reunião de hoje, eu acho que vai ser o fator primordial para que acelere a execução dessa pista. Então, nós contamos lá com os outros vereadores. Diga ao nosso amigo o vereador Daniel Souto, que foi vereador na cidade de Mirassol, como você foi comigo, vereador, certo. Ele também, a Dora, que também foi vereadora comigo. Diga a esses vereadores que a gente precisa da ajuda deles. Nós vamos trabalhar em conjunto, pode ter certeza. Que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quer ser um apoiador das causas, da resolução dessas causas. Esse relatório, ele foi nos enviado aqui no mês de novembro, a seu pedido, através de documentação oficial da Câmara Municipal, e que foi assinado pelo o capitão PM comandante Cláudio Ferreira da Silva, que nos manda o laudo aqui com todas o detalhamento dos últimos 4 anos, o número de acidentes, e que mostra realmente a gravidade desse percurso, desses 18 quilômetros, que está sendo, infelizmente, trazido pela população como o pedaço da morte, o pedaço da rodovia da morte. E nós não queremos que a Washington Luiz, uma rodovia tão conceituada, possa ter esse apelido. Muito pelo contrário, nós queremos que ela seja realmente uma das melhores rodovias do estado de São Paulo. Mas para isso precisamos contar com você, contar com a sua ajuda. Você que tem uma rede social na cidade de Mirassol, na cidade de Rio Preto, você que se locomove nesse trecho, eu quero pedir a sua ajuda. Vamos fazer uma manifestação no Facebook, no Twitter, no Instagram. Vamos usar as nossas redes sociais para chamar a atenção de outras pessoas e fazer um grande número realmente de apoiadores a esta causa. Com certeza isso vai chegar a um lugar e a um resultado. Contamos com a sua ajuda também, telespectador. Bom, vereador, eu só tenho aqui a lhe agradecer pela sua visita. Sei que era para hoje nós termos aqui um debate com pessoas ligadas à Artesp, ligada também à concessionária. Também chamamos pessoas ligadas também à questão da polícia rodoviária, mas infelizmente nós sabemos que o país tem algumas dificuldades e eles não puderam vir. Mas numa próxima oportunidade tenho certeza que estarão conosco, estarão falando ali, cada um devido ao que conhece da área, e vão nos trazer aí os depoimentos e vamos colher todas as informações para ajudá-lo no que for, na ação que for possível na Câmara Municipal de Mirassol. Mirassol agradece. Bom, eu só quero agradecer a você que ficou conosco nesses momentos e dizer que não é fácil você ter um pai de família saindo de casa, indo para o trabalho e infelizmente não voltando mais. Não é fácil um filho que por acaso uma van, um ônibus colidiu e que infelizmente aconteceu de vir falecer ou que ficou no hospital. E por não ser fácil, nós queremos encerrar esse programa
Mas nós queremos encerrar um pouco diferente. Nós queremos colocar novamente o primeiro vídeo que vai terminar esse programa, deixando na sua mente aí uma pergunta: até quando fica a insegurança na rodovia Washington Luiz? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. O movimento é intenso. Por dia, cerca de 45 mil veículos passam pelo trecho de 18 quilômetros da rodovia Washington Luiz, que corta o perímetro urbano entre Rio Preto e Mirassol. Durante os horários de pico, é comum se formarem engarrafamentos quilométricos. Acidentes e engavetamentos também são frequentes. O horário de maior incidência dos acidentes nesse trecho é entre as 6 horas da manhã e as 9 horas, no período da manhã. E no período da tarde, né, entre as 17 e 19 horas. Esses dois períodos são realmente os períodos com maior incidência e, portanto, o período que a gente também dispensa maior atenção. Os tipos de acidentes mais comuns nesse segmento rodoviário são o choque, engavetamento e a colisão traseira. Bom, fica aí a pergunta a todos. Até quando fica essa insegurança nesses 18 quilômetros entre Rio Preto e Mirassol, Rio Preto? A todos, o nosso grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no programa Assembleia Convida.